Vamos começar aqui convidando o pessoal que estão fora para adentrar ao templo do nosso Senhor. Começar louvando ao Senhor com o hino da pastinha de número 8. Grande é o Senhor, o título. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Amada igreja, enquanto a irmã Silva se organiza aí com as crianças para darmos início às participações, vamos cantar o hino número 68 da pasta também. 68. Deve ser algum fio entupido aí, né? 68. Então se verá.
do Filho do Homem, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Antes das crianças, vamos convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Salmos 112. Salmos 112, versículo 1, 2 e 3. Salmos 112, versículos 1, 2 e 3. Cento e 12. Amém? Diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Convido agora o pastor Semiramis para fazer a oração, agradecimento do culto dessa noite. Amém. Vamos dar início às participações, iniciando pelas crianças e na sequência jovens e adultos. Convido agora os jovens a
fazer a participação. Boa noite, amada igreja. Saúde todos com a graça e a paz. Vamos louvar o 64 da pastinha, Tu és Santo. Antes de louvarmos, eu quero agradecer à mocidade. Ontem a gente realizamos o culto da mocidade. E agradecer por cada jovem que estava aqui ontem, pelo apoio que ele nos deu, né? Cada um com suas ideias. Para o nosso encontro de jovens, né? Eu já dizia intercâmbio, não é intercâmbio, é encontro de jovens. E a gente teve o prazer de todos compartilhar e pensar junto qual será o tema, o dia, o que, é que a gente vai fazer, planejar, para a gente poder executar nesse dia. Então, louva a Deus, né, por cada jovem, pelos pastores que estavam aqui presentes, que também nos apoiou, né, que os irmãos estejam orando por esse projeto, para que dia 19 de novembro a gente possa realizar com grande alegria. Amém? Vamos louvar 64, Tu és Santo.
Convido agora as senhoras para fazer a participação no culto dessa noite. Sociedade Feminina. Irmã Cristina e companhia. Oi. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão. Olha com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração
Convido o pastor Júnior para dar os avisos da semana, apresentar os visitantes. Tudo bem, boa noite a todos. Graças e a paz do Senhor Jesus, né? E dizer que nossas programações semanais, elas continuam. Há o programa do rádio às 4 horas da tarde, lá na Rádio Mipibu, web. E nas terça-feira, à tarde, o culto de oração com os irmãos lá na Mazapa, na casa da irmã Maria. E à noite aqui no templo, a igreja. Então os irmãos estão convidados a estar presentes nos cultos de oração. Nós temos poucos irmãos participando, né? E na quinta-feira à noite, o culto lá na congregação, junto com o pastor Abraão e o pastor Edmilson e alguns irmãos da Mazapa que estão indo para dar apoio, né? Vamos continuar orando pelo progresso da construção daquele templo, né? E que Deus possa derramar umas bênçãos para que a gente possa continuar construindo ali, né? Próximo final de semana nós temos conferência da família, tá? Então o pastor Jean Carlos, lá de Natal, a Igreja Batista Candelária, vai estar com a gente esses 2 dias, sábado e domingo, dia 4 e 5 de setembro. Então os irmãos, assim é uma responsabilidade para estar presente, tanto no sábado como no domingo, as famílias da igreja, e convidar também outras famílias para estar presente, né? Conferência da família, é a terceira conferência nossa. Nós iríamos fazer o ano passado, mas devido à pandemia e à restrição, nós não fizemos. Deixamos para esse ano e graças a Deus que já está mais amenizando ainda a situação, né? A vacina, graças a Deus muitos irmãos já foram vacinados e temos assim a possibilidade da gente poder estar mais juntos, né? E estar louvando o Senhor como nós gostaríamos e como Deus quer que seja, né? Principalmente. Então, esses são os trabalhos semanais, né? Então não vai ter o culto do jovem do sábado por conta da nossa conferência da família, né? Sim. Não vai ter. Isso. Isso. Amém. Hoje, essa semana ainda tem, né? Cantina hoje, né? Hoje tem cantina. Então, mas sábado é 0800. É 0800. É grátis. Para todos. Pronto. Então as irmãs procurem o Cristina no final para assim poder organizar as coisas que vão ser feitas para a próxima semana, né? Agradecer pelos visitantes. Nós temos o marido da irmã Juliana, Rafael, que está conosco hoje, né? Temos o jovem aqui, Ramon, né? A dona Vilma, mãe do pastor Abraão. Tem mais alguém visitando? Mais alguém? Sim, Jaqueline, a irmã Jaqueline e seu filho. Está conosco e uma amiga ali do lado, né? Então, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus e volta. Então, esses são nossas vidas. E dizer também que os trabalhos dos jovens para o encontro de novembro foi uma conversa muito boa, apesar de não ter todos, mas os irmãos cooperaram, apoiaram e nós vamos realizar para a honra e glória de Jesus. Agora, sabendo que os pais têm que apoiar o trabalho dos jovens, né, no sentido de enviar seus filhos, né? É importante o apoio dos pais nesse trabalho dos jovens que vai ser realizado lá, porque nós estamos recebendo outra igreja e a igreja tem a satisfação de estar com a gente, com os jovens, né? Tem um maior assim, o desejo, os irmãos de Campo Redondo, de estar com os jovens batistas daqui de Nínias. Então, para a gente retribuir bem, vai ser necessário a gente dar um apoio no sentido de fazer coleta de alimento para levar, porque vai ser 3 dias, né? E a gente vai ter que ter juntos para poder fazer esse evento, né? Então a gente não faz isso porque a gente acha bonito, é porque os jovens precisam estar em comunhão com os outros,
com as igrejas da mesma fé, né, e ordem, né? E a gente apoia por isso. Não é que a gente queira aparecer, nem fazer bonito, não. É para que os irmãos se sintam em comunhão e assim desfrutem dessa graça de poder estar juntos, os jovens, amém? Então esses são nossos avisos, né? Obrigado, pastor Júnior. Convido agora a irmã Silvia, junto com o Ministério do Louvor, para cantar o hino das ofertas. Pastor Abraão, convido agora para fazer a mensagem do culto dessa noite. Oi. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém?
Grande satisfação, mais uma vez, poder compartilhar a palavra do Senhor. Irmãos, não sei quantos lembram, mas nós estávamos em uma série de estudos expositivos, que é um pouco diferente de um sermão, não na estrutura, mas em um estudo a qual a gente tira algumas aplicações e nós investimos mais o tempo em trazer a contextualização de fatos que estavam acontecendo. E nós estávamos nessa série no livro de Apocalipse. E nós já estávamos no capítulo 9, indo para o 10, quando iniciou-se a pandemia. E com isso nós fomos obrigados, de certa forma, a interromper esta série de estudos, visto que pelas lives não dava para a gente poder fazer. Porque é necessário a gente trazer um slide para que vocês possam entender da melhor maneira possível, visto que são assuntos bem difíceis da nossa compreensão. Então já é difícil com imagens, então sem imagens é mais difícil ainda. Então, digo aos irmãos que a partir de então, nós vamos... É sério? Irmão, só um minuto. Vem cá, Rocha. Teve um problema no slide. Irmão, vocês podem já se direcionando para Apocalipse capítulo 10. Só tem uma imagem. Eu não passei todo não. Apocalipse capítulo 10. Foi mesmo. Diga a Dede que passa isso aqui para lá, para ver se dá certo ainda. É o de cima aí. Veja se tem como transmitir isso aí para esse primeiro. Irmãos, nos capítulos anteriores, enquanto eles resolvem essa questão do slide, eu pensei que eu tinha passado tudo, mas eu passei só essa imagem inicial. Mas a gente vai contextualizar um pouco, até mesmo com o fim da gente relembrar um pouco das coisas que nós já estudamos, das coisas que nós já vimos, e também para os novos irmãos que não estavam acompanhando esta série de estudos sequenciados, para que possam entender um pouco sobre a mensagem do livro de Apocalipse. Um livro que nos fala tanto do passado quanto do presente, tanto de João quanto do nosso presente, como também coisas que nós ainda aguardamos, castigos a qual o nosso Salvador, ele deixou preparado e reservado para o dia do juízo. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos que nós precisamos ser bem-aventurados com a mensagem do livro de Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 3, nos diz a seguinte informação. Deu certo? Apocalipse 1, 3, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui nós podemos ver, irmãos, que não é necessário somente nós lermos a profecia do livro de Apocalipse, como também entendermos e guardar as coisas que nós podemos ler neste livro. Guardar onde? Guardar em nosso coração.
E tudo isso se resume em nós sermos bem-aventurados, sermos afeiçoados a estas verdades e tentar guardar isso que esta profecia, ou estas profecias, elas nos têm a dizer. No capítulo 2, e aqui nós temos o capítulo 2, nós temos também no capítulo 3, nós podemos observar que Cristo ele conhece perfeitamente a sua noiva, ou seja, que é a sua igreja. Então, quando falar nas Escrituras a noiva de Cristo, somos nós. E também no capítulo 2, capítulo 3, vai ter resquícios, partes a qual vai mostrar que nós vamos gozar, juntamente com Cristo, de uma alegria eterna. Primeiramente, no casamento de todos nós com Jesus Cristo, quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Então nós iremos ao encontro dele às nuvens, e lá nós teremos tanto as bodas do Cordeiro, como também o bema de Cristo. E o que seria isso, pastor? As bodas é justamente o casamento, é a união eterna entre a noiva, a igreja, e Jesus Cristo. E o bema seria a entrega dos nossos galardões. Tudo aquilo que a gente fez de bom, a gente vai ser recompensado justamente nisto aí. E no capítulo 2 e 3, Cristo ele vai apontar os defeitos, as virtudes, os problemas, as formas de corrigir, tudo dentro de uma igreja. Dando exemplo assim de várias igrejas espalhadas no mundo mediterrâneo. E ele vai mostrar que conhece muito bem e que nenhum defeito que estas igrejas elas possam ter, ou até mesmo que nós possamos ter, falando de maneira como corpo, como uma família, como um corpo eclesiástico, esse defeito ele está de maneira alguma oculto aos olhos de Deus. Contudo, Cristo exaltado aponta para a igreja o caminho de retorno e diz que ele é o único remédio para a sua igreja. Então a igreja ela sempre vai adoecer por um motivo ou outro. Vai falhar em um aspecto, vai falhar em outro aspecto, mas o caminho, o remédio, a forma de nós nos corrigirmos como corpo eclesiástico, como a família Boas Novas, é Cristo. E isso ele vai mostrar, e nós já vimos, estamos só relembrando, capítulo 2 e capítulo 3, o qual ele aponta defeitos, aponta virtudes e aponta a maneira de nós nos corrigirmos, usando assim o exemplo daquelas igrejas da Ásia. No capítulo 4, e aqui nós temos, a partir do capítulo 4, nós vimos que a visão que João estava recebendo era da terceira parte do livro de Apocalipse, visto que o livro de Apocalipse é dividido em 3 partes, passado, presente e as coisas que os santos eles ainda aguardam. Nós ainda aguardamos muitas dessas coisas relatadas aqui por João, a qual estava ele, o seu estado era de afastamento social na ilha de Patmos. Então ele estava isolado, a qual ele recebeu esta visão. E ele escreveu o livro de Apocalipse justamente nessa circunstância. E ele escreveu coisas do passado, coisas que estavam acontecendo no presente dele e em nosso presente, na atualidade, e coisas que nós estamos aguardando. E a partir desse capítulo 4, a visão que João estava recebendo era justamente da terceira parte do livro de Apocalipse. A partir do versículo, a qual nós podemos ver as partes, versículo 1, 19, capítulo 1, versículo 19, vocês podem acompanhar, podem notar, podem conferir, que aí vocês vão ver que o livro de Apocalipse ele tem 3 partes, ele é dividido nestas 3 partes. E agora ele começa, a partir do capítulo 4, a enxergar as coisas que iriam acontecer. E esta visão consiste em um vislumbre de Deus exaltado, tanto na primeira como na segunda pessoa. Ou seja, Deus Pai e Deus Filho. Que se estende até o capítulo 5, mostrando que somente Jesus é digno de abrir o livro que está nas mãos de Deus Pai. Livro este que tem os selos e seus julgamentos. Então aqui a circunstância é o seguinte. João ele tem a visão e ele vê um livro fechado, um livro magnífico, um livro cheio de esplendor, um livro que continha um conteúdo inimaginável.
E todas as criaturas celestiais, elas ficavam de certa forma rodeando sobre este livro, e João, em sua visão, ele pôde observar que ninguém era digno de abrir este livro. E ele começa a se desesperar. Na leitura bíblica nós podemos ver que ele, não com estas palavras, mas ele começa realmente a entrar em pânico, por ninguém ser capaz de arrebatar o livro das mãos de Deus Pai, e assim abrir para ver o conteúdo que tinha dentro. E no capítulo 4, capítulo 5, na narrativa, que é uma narrativa recorrente, nós podemos ver que aparece um ser magnífico, aparece um ser digno, aparece um ser capaz de justamente arrebatar este livro e assim abrir o seu conteúdo, não para fim de conhecimento próprio, mas para fim de julgamento da raça humana. E aí inicia-se os selos sendo abertos. E esta pessoa, esta personalidade, este ser é a pessoa de Deus na segunda pessoa da Trindade, ou seja, Jesus Cristo. Somente Ele é digno de abrir o livro a qual João ele viu em sua visão. Irmãos, no capítulo 6, nós vimos que ele inicia o julgamento de Deus por meio dos selos. Então, Jesus ele abre o livro, o pergaminho, e os selos eles começam a serem desprendidos. Todo mundo conhece um selo medieval, que era feito com a cera. Então, derretia-se a cera, botava em cima e o rei, ou o governante, ou o responsável, ele vinha com um carimbo, ou até mesmo com uma espécie de anel, mas um anel bem robusto, e ele prendia em cima de uma correspondência, em cima do livro, justamente para selar aquilo ali. Uma vez quebrado, não tinha mais como a pessoa remendar, fazer aquele jeitinho para poder entregar a correspondência após ela ser aberta, visto que era cera. E só quem tinha a marca era o responsável. Então, cada responsável de cada região tinha uma marca específica, um anel, um carimbo, enfim. E aqui nós podemos ver nas marcas de Jesus Cristo, a marca celestial neste selo. E estes selos são justamente quebrados. E ao ponto que os selos são quebrados, os castigos eles são desvendados à raça humana, e assim eles caem sobre a raça humana. E são 7 selos. O 7º selo sendo uma preparação para as trombetas, que aí é outra série de castigos. Então, o 7º selo ele serve de preparação, ou em outras palavras, ele é um prelúdio. Então, ele anuncia as trombetas. E aí inicia mais uma vez as trombetas, elas sendo tocadas pelos anjos, cada uma consequentemente após a outra, e assim as trombetas elas são derramadas, a cólera da ira de Deus, igualmente com os selos. Então, selos e agora as trombetas. E são mais 7 tipos de castigos que caem sobre a raça humana, sobre a terra. O 7º selo, ele é tanto uma preparação para as trombetas, que fala também sobre os 144 mil judeus, no capítulo 7 de Apocalipse. Estes judeus escolhidos e selados para serem testemunhas no período da tribulação. Aí você pode me perguntar, mas tem uma denominação que fala que é somente estes judeus que vão ser salvos. Ou tem uma denominação que diz que é somente essa quantidade de pessoas que vai ser salva na face da terra. Irmãos, a graça, ela é abundante. E nada que seja abundante é limitado. Senão não tem o nome de abundante. E aqui na contextualização, aqui é o seguinte. Quando a igreja ela for arrebatada, antes da tribulação, o que é que vai acontecer, pastor? A igreja vai subir. E quem que habita dentro de cada um de nós? O Espírito Santo de Deus. E a Bíblia é clara quando fala que o Espírito Santo ele vai subir juntamente com os salvos. Quem vai ser o testemunho de Deus aqui na terra? Se não vai ter a igreja, se não vai ter o Espírito Santo? Tem que ter o testemunho, porque ainda vai ter conversão no período da tribulação. E é justamente esses 12 mil judeus de cada tribo
totalizando 144 mil judeus, que vai espalhar, vão se sujeitar a serem perseguidos, a serem mortos, para poder serem testemunhas do Evangelho. Não quer dizer que somente essa quantidade de pessoas é que vai herdar o reino dos céus. Capítulo 8. Podemos observar que no ato de abertura do 7º selo, houve silêncio no céu, com as ofertas dos anjos e a oração de todos os santos. Santos que pedem por justiça divina. Também podemos observar ou ver que são 2 tipos de castigos com as trombetas. Os castigos cósmicos e os direcionados para a humanidade. Então, os castigos cósmicos são aqueles que são derramados literalmente na terra, ferindo os mares, ferindo os rios, a água potável, ferindo a forma de nós nos alimentarmos, como as alimentações, o sol, a lua, as estrelas. Tem uma estrela que vai cair chamada de absinto. E ela é tão amarga ao ponto de deixar 1/3 parte da água doce fora de ser apropriada para a utilização humana. Aí é o que eu chamo, irmãos, de que a sociedade, às vezes, ela engole muito sapo. Por quê? Não me entendam mal. Um tempo atrás, eu era rapaz, quando nós ouvíamos muito dizendo nos jornais, telejornais, não tinha tanta internet, né? Era mais jornal mesmo, e rádio, dizendo que a água ia acabar. A água do planeta vai acabar, a água do planeta vai acabar. Aí eu pergunto, como é que a água do planeta vai acabar, se no Apocalipse vai ter água ao ponto de 1/3 parte da água potável ser tocada? Irmãos, não tem como acabar. Agora sim, a cidade de São Paulo tem 50 milhões de pessoas. E os lagos que tem lá não suportam 50 milhões de pessoas. Aí realmente naquela localidade acaba. Devido à superpopulação que está localizada em apenas um ponto específico. Se assustou. Vocês estão me entendendo? Mas a vida, o planeta, se nós observarmos muito bem, o nosso planeta ele é autossustentável. O ciclo da vida, ela é sustentável. Podemos ver que nada é desfeito. Se a água a gente bota para ferver, ela vira gás. Se a gente pega aquele gás e bota perto aquele gás quente de uma panela fria ou até mesmo uma panela gelada, ela vai se encher de bolinhas, a condensação. Ou seja, do estado gasoso já vai para o estado líquido novamente. Então, nada que nós temos hoje aqui no nosso planeta Terra, ele se desfaz ao ponto de desaparecer do planeta. Se nós pegarmos palha, o que é que vai acontecer com a palha e nós queimarmos a palha? Ela vai virar gás. Vai virar gás carbônico. E vai se dissipar. Mas não deixou de existir. Então, irmãos, é renovável. E muitas coisas que a sociedade fala, a mídia fala, nós precisamos observar muito bem o que diz a palavra de Deus. Porque está aqui, ó. Nós podemos observar que vai ter água no Apocalipse. Então, como é que vai acabar a água? Deus seria mentiroso? Deus não é mentiroso. Agora, a China, com 2 bilhões de pessoas, quase no meio da Ásia, um país enorme, é claro que lá, uma hora ou outra, aquela localidade vai acabar a água. Porque é muita gente concentrada em um só local. No capítulo 9, inicia com os castigos direcionados à humanidade. Esses castigos são resultados da rejeição da humanidade ao seu Criador. Neste capítulo, a humanidade é ferida na 5ª trombeta e morta na 6ª. Então, ela é ferida, 3ª parte, 6ª trombeta,
uma terça parte é morta. Perseguida, morta. Irmãos, e tudo isso vai acontecer, esses castigos, em um período de 3 anos e meio, para poder refrescar a sua mente. Então, a igreja é arrebatada, nós todos vamos subir, os nossos salvos, aí sim, aí vai vir um governante muito importante que vai prometer estabelecer a paz entre Israel e a Palestina, que vive em guerra até os dias atuais. E ele vai promover esta paz. E ainda mais vai prometer reconstruir o templo e a muralha em Israel. E com isso, toda a nação de Israel vai ficar iludida. E aí nós podemos ver isso no livro de Daniel. Nós trouxemos no dia, fizemos a comparação, fizemos as devidas observações, mas só para que vocês possam se situar. Então ele vai fazer isso, vai prometer estas coisas, vai inventar a maior mentira do mundo para tentar desmentir o arrebatamento. Vai dizer que foi ET, vai dizer que o povo viajou, enfim. Prestem atenção como é que vai ser o negócio. Então milhões de pessoas vão desaparecer de uma hora para outra. E esse governante muito importante, ele vai prometer a Israel paz, coisa que Israel nunca teve em sua trajetória até os dias atuais. E ainda mais vai prometer bonança para a nação de Israel, sem contar que vai tentar desmentir, mais uma vez, a palavra de Deus. Pois ele vai estar sendo acompanhado pelo anticristo, pelo falso profeta, e todos estes sendo manipulados como fantoches por Satanás. Então vai ser 3 anos e meio de mentira e enganação para todos aqueles que forem ainda aceitando a Cristo. Por quê? Digamos que tem alguém em nosso meio que não é crente. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje, você já ouviu a palavra de Deus semana passada, retrasada, 1 mês atrás, 1 ano atrás. Está na sua cabeça. Você ainda só não confessou, você só não se entregou. Mas quando a igreja subir, você vai ter a consciência de que foi o arrebatamento. Mas as pessoas que eram crentes, que moravam ao meu lado, todo mundo subiu. E eu fiquei. Aí vai ter ainda o arrependimento. Só que vai ser muito mais difícil após 3 anos e meio. Porque vai ser 3 anos e meio de mentira, enganação, enrolação geral. Depois de 3 anos e meio, aí o couro vai pegar. Aí as pessoas vão literalmente sofrer. Não vai ser pandemia. Não vai ser só fome. Irmãos, vai ser tanto a perseguição governamental de suas regiões, quanto a ira de Deus que vai estar sendo derramada sobre a face da terra e sobre a humanidade. Ira de Deus, ou seja, castigo espiritual, sentindo na pele física. E vamos sofrer também perseguição literal. Não nós, mas quem aceitar a Cristo neste período. Quem confessar a Jesus Cristo nesse período. Vai se comparar, claro que a nível de perseguição, não de castigo divino, mas a nível de perseguição local, ao que está acontecendo na Palestina, se não me engano, na Ásia. Eu não sei o nome do país direito não, como eu não acompanho o jornal. Afeganistão, obrigado. Então vai ser parecido, a perseguição local vai ser parecido com aquilo. Claro que o castigo divino, eles não estão sofrendo o castigo divino. Irmãos, no capítulo 10, vamos ser bem rápido aqui, visto que o capítulo 10, ele é a continuação, todo o livro do Apocalipse ele é uma continuação, mas a gente vai extrair só algumas aplicações aqui, e eu vou contextualizar vocês para deixarem vocês bem afiados no livro de Apocalipse, e especialmente hoje, que nós vamos trazer com um pouco mais de detalhes, o capítulo 10. No capítulo 10, veremos que foge o foco das trombetas. Então, as trombetas vinham sendo tocadas, os selos todos já foram abertos, e nós temos aqui um intervalo na narrativa. Então, nós temos realmente um parêntese.
E dentro desse parêntese, ou colchete, ou chaves, enfim, o que vocês acharem melhor, temos aqui uma narrativa que é o capítulo 10. Do capítulo 10 ao 14, João descreve acontecimentos referentes à metade da tribulação. Então, 3 anos e meio acabou e agora vai iniciar a tribulação. O período de quê? O período realmente de castigo divino. Então, selos, trombetas. E aqui João ele continua com essa narrativa da segunda metade da tribulação. Por mais deprimente que pareça os acontecimentos da tribulação, o testemunho de Deus continua presente no mundo. Por intermédio de quem? Dos 144 mil judeus. Aqui nós veremos, irmãos, do capítulo 10 até o 14, aproximadamente, ou até o 14, só que mais específico, do 10 ao 11, veremos 3 testemunhos importantes. Claro que essa divisão é tirada do livro de Wiersbe, certo? O anjo forte, versículos 1 e 11 do capítulo 10, do 1 ao 11, nós temos 2 testemunhas especiais, que são os 2 homens que não morreram, foi citado ontem à noite aqui, no culto de jovens. Quem era? Enoque e Elias. Então eles vêm para sofrer e alguns comentaristas afirmam que eles vão morrer, para justamente eles poderem também passar pela morte. E nós temos os anciões no céu, são também considerados testemunhas. Pode passar, irmão. Para hoje veremos apenas o capítulo 10, de maneira bem rápida, de maneira bem concisa. Este capítulo serve como prelúdio para a 7ª e última trombeta, onde podemos encontrar os seus acontecimentos na segunda parte do capítulo 11. Qual o acontecimento? O acontecimento da última trombeta, onde a mesma aponta para o juízo final, não dando mais chances para os pecadores e recompensando os salvos com galardões. E aqui é claro que os salvos que vão ser recompensados nesse período com os galardões, após o julgamento final, vão ser os salvos que aceitaram durante o período da tribulação, que foram perseverantes até o final, que possivelmente morreram confessando Jesus Cristo. Primeiramente, vamos descrever quem é este anjo forte descrito no versículo 1 e o porquê que acreditamos que seja tal pessoa. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 10, versículo de 1 até o final. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, quando o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Te rogo, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, que o mesmo possa me ajudar a transmitir, ó Deus, a tua verdade e aquilo que o Senhor quer de mim. E também, ó Pai, te rogo que
que o Senhor possa estar ajudando a cada irmão na compreensão e que eles possam, assim, tirar aplicações práticas e também aplicações espirituais para as suas vidas. Ó Deus, muito obrigado e nos ajuda. E no nome santo de Jesus que te oramos. Amém. Irmãos, uma testemunha forte, versículo de 1 a 4. Quem é essa testemunha forte? O anjo, nós podemos observar que ele era uma testemunha forte e com autoridade. Ele era envolto de autoridade de Deus, versículo 4 e 3. E nós podemos ver que o arco-íris estava sobre o altar de Deus. E é o sinal que o anjo traz para comprovar a sua autenticidade, que é o arco-íris. Então nós podemos ver aqui que o anjo ele vem descendo no tocar da 7ª trombeta, aliás, antes da 7ª trombeta, perdão, e ele tem um arco-íris na cabeça. Nós podemos observar que ele tinha muita autoridade, que ele era um anjo forte, ele era um anjo que ele estava envolto nas nuvens, com um arco-íris em sua cabeça, com o rosto como de fogo, tinha na sua mão um livro aberto, e pôs um pé no mar e pôs um pé na terra. De quem que nós estamos falando? Quem é esse anjo forte? Quem foi que tomou da mão de Deus, o livro, o pergaminho que não poderia ser aberto por qualquer pessoa? Cristo. Nós podemos ver no capítulo 4, versículo 3, que o arco-íris estava sobre o altar de Deus. É uma grande referência e é um grande sinal que o anjo ele traz para comprovar a sua autoridade divina. Nós temos em Apocalipse 5, 2, o relato que mostra que Cristo ele era o único digno de tomar esse livro. O 4, 3 também. E Deus, em várias ocasiões, é identificado com nuvens. Então, a pessoa de Jesus Cristo, em muitas ocasiões, a pessoa de Deus, em muitas ocasiões, ele se identifica, ele se mostra, ele se apresenta como nuvens. Não literalmente nuvens, mas um exemplo. Deus, primeira pessoa, ele conduziu a nação de Israel com nuvens. No ato de Deus escrever a lei para a nação de Israel, o Monte Sinai ficou coberto por nuvens negras. Coberto, totalmente coberto. Cristo, no momento da sua ascensão aos céus, ao qual ele subiu, morreu, ressuscitou, passou um período ainda, uns 40 dias aproximadamente, ensinando, pregando, exortando, aqui na terra, literalmente, principalmente os seus discípulos, passando as últimas orientações. Ele subiu e juntamente, quando ele estava em certa altura, ele foi envolto em quê? Em nuvens. E mais, quando os varões galileus olham para cima, os anjos olham para baixo e diz: varões galileus, não se preocupem, porque da mesma forma como o viste subir, verás ele descer. Ou seja, em nuvens. Irmãos, é incrível a palavra de Deus como ela é muito bem amarrada. Pessoa que diz que a palavra de Deus, um versículo desmente outro, ou um versículo ele é mais enfático, no sentido de tentar tirar o foco de um ou de outro, essa pessoa ela precisa observar melhor a palavra de Deus. Porque ela é muito bem amarradinha, ela é muito bem explicada, basta nós observarmos os detalhes. Muitas coisas necessitam um pouco mais da nossa atenção. Mas tem coisas que basta nós atentarmos para as coisas mais básicas que a Bíblia ela tem a nos apresentar. E aqui nós temos a pessoa de Jesus Cristo, ele descendo, literalmente para poder conquistar terra e mar. Porque a sua pessoa, ele vai vir para reinar. A pessoa de Jesus Cristo, ele vem para reinar literalmente durante os 1000 anos. Então, vejamos comigo mais uma vez. 3 anos e meio de grande tribulação,
o que antecede 3 anos e meio de enganação, após estes 7 anos que corresponde à 70ª semana da profecia de Daniel, ela se cumprir, nós podemos ver, segundo as Escrituras, que Jesus Cristo ele vai vir à terra, literalmente, vai pisar na terra, literalmente, e vai derrotar Satanás de uma vez por todas. E vai banir Satanás, seus anjos, o anticristo e o falso profeta, de uma vez por todas. Vai lançá-los ao lago de fogo eterno. O mesmo lago que está sendo preparado e reservado para o dia do juízo. 2 Pedro, capítulo 3. Para quem? O dia do juízo? Para Satanás, seus anjos, seus seguidores e as pessoas que não confessam Jesus Cristo como Salvador. Para isto é que este local está sendo reservado. Está feita a reserva já, está guardado lá. Então ninguém entra mais no dia do juízo no Lago de Fogo. É como se fosse um hotel. Trazendo assim para ficar um pouco engraçado, né? É um hotel que já está feita a reserva para o dia do juízo para estas pessoas. Aí fica lotado. Irmãos, é incrível. Aqui nós temos, dando continuidade, aqui nós temos o relato do versículo 1 ao 4 desse anjo forte. As referências que eu citei aqui dos acontecimentos, que Deus conduzindo Israel usando uma nuvem de glória, Êxodo 16:10. O Monte Sinai que foi coberto por nuvens escuras quando Deus entregou a lei, é Êxodo 19:9. Deus aparecendo para Moisés, tenho até esquecido esse, como uma nuvem de glória, Êxodo 24:15. Na ascensão de Cristo, Atos 1:7. E Cristo voltará em nuvens, Apocalipse 1:7. Então, até em Apocalipse 1:7, nós podemos ver que Cristo ele vai voltar em volta às nuvens. Tudo isso indica que Cristo é um anjo forte, que está com o livro na mão, até mesmo porque em Apocalipse 5:5, Jesus foi o único digno de pegar o livro da mão de Deus Pai. O livrinho contém o restante da mensagem profética que João transmitirá. Jesus é o único digno de abrir o livro e seus selos. Conclui-se que ele é o único digno de entregar a mensagem ao seu servo. O anjo também tem uma outra característica. Ele vem tomando posse do mundo, ou seja, pisando sobre a terra e pisando sobre o mar. É evidente que somente o Salvador vitorioso pode reivindicar esta posse. E nós temos aqui algo interessante, que é assunto de debate entre o meio teológico, que é os 7 trovões. O que é que os 7 trovões queria dizer? Que é justamente aquilo que na hora que João ele ia escrever a voz dos 7 trovões, ele escuta uma voz dizendo, calma, não escreve isso não. Versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Irmãos, aqui como a palavra de Deus não diz o que é os 7 trovões, quem sou eu para tentar dizer o que é os 7 trovões? Realmente aqui fica em oculto. Não adianta depois do culto você me perguntar, mas ninguém diz não o que é os 7 trovões? Irmãos, se disser, como diz a maioria das coisas que os cientistas falam, é teoria. Teoria é justamente isso. É algo que está na cabeça, é uma ideia da cabeça, mas que não tem como provar. É uma teoria. Então, se você ouvir alguém dizendo, uma pregação, alguém falando o que é os 7 trovões, não se iluda. É teoria. Em Deuteronômio 29:29, quando Deus ele quer velar uma verdade, ele vela. Você pode depois acompanhar. Deuteronômio 29:29. As coisas que Deus escolheu para não revelar, não há ninguém que revele. É mais ou menos isso. Estou parafraseando, mas a essência do versículo é isso aí. Então não adianta a gente ficar especulando, tentando
tentando explicar o que é os trovões, ou o que é que eles falaram, se era castigo, se não era castigo, enfim. Só no dia nós vamos poder ver de onde nós estivermos, claro que ao lado de Deus Pai, ao lado de Deus Filho, o que são as vozes destes 7 trovões. Então nós já vimos que o anjo forte, ele é Cristo. Ele é Cristo testificando o seu Pai, servindo de prelúdio para a ira de Deus Pai. Então ele está vindo antecedendo o quê? O castigo da última trombeta e também o que mais que ainda vai ser tocado, vai ser derramado aqui? As taças. Então ele está sendo um prelúdio para justamente terminar a ira do seu Pai. Como podemos ver até aqui, existem vários prelúdios que antecedem um evento importante dentro da narrativa apocalíptica. E nós, os cristãos, estamos aqui na terra para sermos testificadores de Deus. Para podermos ser nós prelúdio para o evento magnífico que é o dia do arrebatamento da igreja. O que é que eu estou fazendo hoje aqui? Sendo um prelúdio para o arrebatamento da igreja. O que é que você necessita fazer e ser? Um prelúdio da vinda do Senhor Jesus Cristo. Anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mostrar, testificar, ser uma testemunha. Ser uma testemunha forte, né? Igual a Jesus Cristo. Não em glória, não em poder, mas em coragem, em autoridade bíblica, para podermos, assim nós todos espalharmos a palavra de Deus e nos considerarmos prelúdios, testemunhas, pessoas que estão anunciando, igual a João Batista. Foi um prelúdio da pessoa de Jesus Cristo. Ele preparou algumas pessoas, alguns homens, ele anunciou a vinda de Jesus Cristo. Então ele foi um prelúdio, foi um homem utilizado como preparação para a vinda de Jesus Cristo. E nós devemos ser da mesma maneira, sermos prelúdios, sermos usados, instrumentos utilizados por Deus Pai para poder anunciar as boas novas, preparando a humanidade e conscientizando a humanidade para o dia do arrebatamento, que vai ser o próximo evento magnífico que nós aguardamos. Para nós finalizarmos, gostaria só de deixar aqui algumas observações. Cristo, ele era uma testemunha com bastante autoridade. E aqui nós podemos tirar, claro que exerce bastante esforço de nós, mas podemos tirar aqui algumas características de uma testemunha verdadeira, que era Jesus Cristo, e nós precisamos imitar Jesus Cristo. Então, uma testemunha inicialmente com autoridade. Versículos 6 e 7, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então aqui nós temos Cristo, ele com toda a autoridade. Por quê? Porque ele conhecia os planos de Deus. Ele estava ciente das coisas que iriam acontecer. E como é que nós podemos ser testemunhas? Boas testemunhas com autoridade? Conhecendo a verdade. Conhecendo as coisas que estão por vir. Conhecendo o que diz a palavra de Deus. Só aí nós teremos autoridade na nossa fala. É por isso que Jesus Cristo aqui, ele foi considerado, e ele é considerado, e ele é essa pessoa com autoridade. Porque ele conhece os planos de Deus Pai. Ele sabe de todos os planos de Deus Pai, e por isso que ele falava com tanta autoridade e autonomia em suas palavras sábias. Então, o conhecimento nós precisamos adquirir para termos autoridade para falar da palavra de Deus. Para você poder falar com autoridade para um vizinho, para um conhecido, para um parente descrente. Então você não vai falar daquilo que não conhece. Pode até tentar, mas você vai se enrolar. Então, busque
essa autoridade, busque essa autonomia em poder ser uma testemunha viva e eficaz. Versículos de 8 a 11. Precisamos também ser testemunhas confiantes no que estamos testemunhando. Então não adianta a gente falar e nós mesmos não acreditarmos. 8 a 11. Para a gente finalizar aqui. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre será o foco. Podemos observar aqui que João, ele pega esse livro com conteúdo, este livrinho, e ele é induzido a comer o livro. E as palavras do anjo para ele é o seguinte: olhe, na tua boca vai ser gostoso, mas a partir do momento que você botar para dentro das suas entranhas, o estômago, suas entranhas, aí vai ser amargo. Irmãos, isso é a vida do cristão. Essa é a nossa vida. A gente falar que é crente, é muito belo. A gente dizer que é crente, é cristão, é um negócio prazeroso, principalmente nos dias atuais, na contextualização que nós vivemos, que é o Brasil. Eu até falei na rádio, hoje a gente ser denominado cristão, a gente se dizer que é crente, é até uma certa maneira de nós ostentarmos. Para algumas pessoas, claro. Estou falando aqui de maneira no geral, né? Não para os crentes verdadeiros. Mas é uma maneira de ostentação. Eu sou cristão, e bate foto, arrumado, aquele negócio todo. Irmãos, é gostoso a gente falar, ser crente. A palavra de Deus é boa da gente poder ler, poder adquirir conhecimento. Alguns teólogos leem, absorvem a palavra de Deus somente para tentar encontrar um erro, para tentar desmentir a palavra de Deus. É triste esta cena. Mas a vida cristã, João, ele pega o livro, então era doce em sua boca, mas quando chegou no estômago, ele disse que estava amargo, o negócio estava horrível. E isso é a nossa vida. Porque se a gente somente falar que é crente, vai ser bom, vai ser prazeroso, porque a gente vai ser, na igreja, um crente e fora um não crente. Vai ser prazeroso, não vai ter nenhuma mudança em nossas vidas. Mas o crente verdadeiro, uma testemunha que confia realmente naquilo que está testemunhando, naquilo que está testificando, naquilo que está esperando, essa testemunha ela vai sentir o gosto doce na boca de ser um cristão e também vai sentir o gosto amargo. Não o gosto, né? Mas aquela sensação ruim em seu estômago, porque ele vai viver as marcas de Cristo. Uma testemunha com autoridade não tem apenas a palavra de Deus em suas mãos, mas ela a põe em seu interior. É a mesma coisa de eu ter a palavra de Deus, a Bíblia, digamos que isso aqui seja a Bíblia, que se eu for tirar aqui vai atrapalhar um pouco. Digamos que isso aqui seja a Bíblia, e eu ando direto com ela na rua. Está só na mão. Não interessa a gente ter lá, como já vi em várias casas, quando eu trabalhava com internet, Salmo 90 aberto. Quando não era isso, Salmo 23, lá com a Bíblia desse tamanho, na casa das pessoas. Meu irmão, se não ler, se não digerir a palavra de Deus, não vai fazer nenhuma importância. Pode ter 10 Bíblias abertas lá, cada um no Salmo. Pode ter 150 Bíblias abertas, cada um no Salmo. Não vai fazer nenhuma diferença. Não somente a gente ver, não somente a gente possuir, mas a gente tem que guardar. Tem que guardar, tem que digerir. Nós temos que colocar a palavra de Deus para dentro do nosso interior.
É o que diz aqui. João estava prestes a repassar esta mensagem, mas para isso ele precisava provar do que ele iria passar. E é da mesma maneira com nós cristãos. Eu não posso pregar para não mentir se eu minto. Hipocrisia. E João foi justamente o que aconteceu com ele. Ele precisou primeiro sentir o gosto daquilo na boca e em seu interior, para ele poder entender qual era a sensação, para depois ele poder ser uma testemunha com autoridade. Então não adianta a gente pedir algo ao nosso irmão, ou a gente tentar exortar o irmão, ou a gente tentar corrigir, ou tentar falar sobre um certo assunto a qual nós somos falhos. É mais ou menos isso que a palavra de Deus está dizendo. É mais ou menos isso que o anjo pediu para João fazer. Prove primeiro o que você vai falar, para depois você poder falar, você ter autoridade na sua fala. A palavra de Deus, em diversas vezes, foi comparada a alimento literal. A pão, a leite, a carne, a mel. E aqui nós podemos ver literalmente que a palavra de Deus ela é o nosso alimento espiritual. As referências são pão, quando ela foi comparada com o pão, Mateus 4:4. Quando ela foi comparada com leite, 1 Pedro 2:2. Quando ela foi comparada com carne, 1 Coríntios 3, do 1 e 2, versículo 1 e 2. E quando ela foi comparada com mel, em Salmos 119 e 103. Então ficam as referências para os irmãos acompanharem. Os profetas Jeremias e Ezequiel sabiam muito bem o que significava comer a palavra antes de poder compartilhá-la com outros. Eu vou dizer só as referências, depois vocês podem conferir. Jeremias 15:16 e Ezequiel 2:9 e 3:4. Ai das pessoas que apenas repetem a palavra de Deus sem encarná-las. Torná-la uma parte viva do próprio ser. Deus não coloca suas palavras em nosso coração e em nossa boca à força, nem nos obriga a recebê-la. Ele sempre a entrega e devemos aceitá-la. Ele também não pode mudar os efeitos da palavra em nossa vida. Ela sempre trará tristeza e alegria, amargor e doçura. A palavra de Deus contém promessas e certezas doces, mas também contém advertências e profecias de julgamentos amargos, selos, trombetas e taças, sem contar os trovões que ninguém sabe o que é. O versículo 11 revela que o trabalho da igreja continua. Este evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo já se aproxima e não tardará. A tarefa é urgente, porque o juízo se aproxima. Que possamos cada dia mais sermos testemunhas fortes, que possamos ser testemunhas cobertas de autoridade e confiantes no que estamos fazendo, por termos a certeza de que estamos bem alimentados pela palavra de Deus, por mais que ela seja amarga ao nosso estômago. Amém? Que todos nós possamos, irmãos, ser convictos que somos testemunhas e necessitamos ser testemunhas firmes, fortes e ser testemunhas verdadeiras. Vamos orar e logo após vou passar a palavra para o nosso irmão Kleber. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de estudar e rogamos ao Senhor que o Senhor possa sempre estar nos ajudando, Deus, a compreender e também a termos sede e desejo de podermos ler a tua palavra para assim aplicarmos a mesma em nossas vidas e também podermos adquirir o máximo possível de conhecimento divino. Ó Pai, muito obrigado pela tua graça que nos cobre e também pela tua boa mão que nos protege. É no nome santo de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Amém. Obrigado, irmãos, pela atenção. Deus abençoe. Amém, amada igreja. Vamos cantar o hino de número 168 da pasta 168. Vamos cantar a primeira e a última estrofe. Não, desculpe, do cantor cristão. 168 do cantor cristão. Chuva de bênçãos. Isso.
primeira estrofe. De bênçãos teremos, és a promessa de Deus. Chuva de bênçãos dos céus, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Agora, chuva de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Convido o irmão Clinge para fazer a oração de encerramento.